No início do ano, muitas lojas de material escolar e principalmente as livrarias ficam lotadas. Isso gera dúvidas também nos pais, né, ou responsáveis pelos alunos, estudantes, se é mesmo obrigatório comprar tudo aquilo que vem, né, toda aquela quantidade de itens que vem na lista de material escolar. Para tirar a dúvida sobre este assunto, nós convidamos o advogado Dr. Vanderlan Sobral, especialista em direito do consumidor e também está representando o PROCON de Feira de Santana. Doutor, seja muito bem-vindo ao Tô no Meu Direito. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Agradeço a oportunidade. Boa tarde aos telespectadores da TV Feira. É com muita honra que eu, enquanto PROCON, aceitei o convite para vir falar um pouco mais sobre esse tema tão emblemático, né? Que é o tema da volta às aulas. Para início de conversa, doutor, muitas dúvidas repercutem, né, nesse período de janeiro, né, dezembro e janeiro ali, muitos pais já começam a se organizar para comprar, para fazer a compra, né, dos itens da lista de material escolar. A gente começa 2026, como todo ano, com aumento, né, em muitas coisas, gasolina, gás, enfim, material escolar também não é diferente. Neste caso de material escolar, o aumento é permitido, o comércio tem que seguir alguma regra? Explica pra gente. Olha só, sabemos que o tema material escolar é um tema bem emblemático, né? Pegam os pais em um período que são várias despesas a pagar, várias responsabilidades e, de fato, surgem vários questionamentos. O PROCON ele trabalha com um programa preventivo. Em dezembro do ano passado, de 2025, nós, enquanto PROCON, publicamos uma portaria, que é a Portaria 29/2025, ao qual esclarece todos esses quesitos que são suscitados em dúvidas, geralmente no mês de janeiro, aos pais. Essa portaria ela menciona como é que funciona o aumento das mensalidades, bem como que a escola, ao final do ano letivo, ela deve devolver todo o material que foi solicitado, bem como quais são os itens exigíveis e os itens que não são exigíveis aos pais, nesse quesito. Outro fato que chama a atenção, também gera muita dúvida, doutor, é a venda de kits, né? Isso já na loja. O lojista ele pode se recusar a vender um item de forma separada? Esse tipo de prática pode ser considerada venda casada? Obviamente, a loja ela não pode forçar com que o consumidor ele faça aquisição de produtos de um quantitativo ao qual ele não tem interesse, uma vez que ela pode até fazer um tipo de promoção ao qual, se o consumidor desejar levar mais de uma unidade, ele venha a ter um desconto, desde que isso se torne claro, e colocar esse item de forma individual com um valor separado, divergente, mas que não supere ao ponto de ser abusivo. O que na prática, doutor, configura a venda casada na compra do material escolar? A venda casada é quando a firma ela deseja obrigar com que o consumidor ele leve além daquilo que ele deseja levar, seja itens iguais ou itens diferentes, mas de forma conjunta. Uma outra questão, doutor, o senhor citou aí a questão da devolução do material àqueles que não foram utilizados no final do ano. O pai, a mãe, o responsável voltou, né? A criança continua, o estudante em questão continua naquela mesma unidade escolar. Os pais querem reutilizar aquele material, aquele caderno, aquele lápis de cor que ficou ali guardado, não foi necessária a utilização, até porque tinha outros itens na frente. O pai e a mãe pode levar novamente esse material, pode reutilizar, é uma queixa frequente no PROCON isso daí? Olha, Rafael, observando dos quesitos da admissibilidade, podemos observar que se esse item ele estiver próprio para consumo ainda e apto, não tem problema algum aos pais ele compor a entrega dos materiais solicitados pela escola em conjunto com aqueles que foram devolvidos. Não há problema nenhum, desde que não esteja faltando e que não comprometa o plano pedagógico da unidade. Se a escola se negar a receber? Se a escola rejeitar receber esse material, o consumidor ele pode procurar o auxílio do PROCON, informar o que está ocorrendo, desde que não comprometa o plano pedagógico e compreenda tudo aquilo que foi solicitado pela escola. É uma reclamação frequente, muita gente chega lá no PROCON, o meu filho, o material está em dia, está ok, a gente foi levar novamente na lixa, a escola não aceitou, é uma reclamação frequente? Até o presente momento não verificamos esse tipo de reclamação, na verdade a recorrência de reclamação que ocorre muito é mais no tocante da lista de material, porque em que pese todo ano a gente faça um trabalho de caráter preventivo, até mesmo convidando toda a sociedade civil,
e as escolas para poder passar o que é permitido ou não, como fizemos há pouco um evento no dia 4 de dezembro no Margarida Ribeiro, aberto para a população e para as escolas, para esclarecer pontos ao qual contamos com a presença do Dr. Iratan Vilas Boas, que é o diretor do Procon Bahia, e que ele esclareceu todos os pontos pertinentes, bem como os que elencamos dentro da portaria 29/2025, ao qual trouxemos de forma para apresentar à sociedade e trazer clareza nos seus posicionamentos. Então, no caso, está em dia o material, é só, não comprometendo, né, a questão pedagógica, o ano letivo ali, pode ser utilizado, né? Estando apto para uso sem problema algum. No caso de marca, doutor, a gente já ouviu reclamação, né, de pais, inclusive, a escola pediu para eu comprar um material, uma mochila, um lápis de cor de uma determinada marca. A unidade, a empresa, a escola em questão pode fazer isso? É obrigado? Isso é um erro que ocorre, isso é considerado como um excesso perante o Código de Defesa do Consumidor. A escola ela não pode obrigar com que o pai faça aquisição de um item de marca específica, isso fica à livre escolha do consumidor, desde que compreenda o item solicitado pela escola, a marca fica a critério do pai escolher. Em quais situações essa exigência de marca ela é permitida por lei ou não existe isso? Não há essa permissibilidade de obrigatoriedade de escolher uma marca específica para poder usar na unidade escolar. Isso fica a critério dos pais, a escolha do material que ele deseja levar à escola para o seu filho. E caso a escola insista, Procon, é isso? Procon está on, procure o Procon para poder esclarecer as suas dúvidas e, sendo o caso, abrir uma ocorrência contra a escola. E quando a escola não justifica essa exigência de marca, isso pode ser considerado um abuso? Exatamente. A escola ela não pode insistir na questão de forçar com que o consumidor ele faça a aquisição da marca que ela deseja, uma vez que isso é mera liberalidade do consumidor. Eu estava ouvindo outro dia um áudio, não sei se é meme, mas tá na rede social, uma mãe fazendo uma reclamação sobre a lista de material escolar do filho, né? Lá que na lista ela citava 4 caixas de lápis de cor, 6 cadernos e 4 rolos de papel higiênico. Ela até brinca no momento ali que o filho não faria as necessidades na escola, já faria em casa, justamente para não ter que gastar com papel higiênico. Isso tá correto? Não, isso não está correto. A portaria 29/2025, ela prevê justamente os itens que são permitidos e os itens que não são exigíveis aos pais. Os itens permitidos aos pais são os itens de uso individual, de uso comum do aluno. Os itens de uso coletivo, que são itens de material de limpeza, itens de escritório, esses itens são de competência da unidade escolar fazer aquisição para uso na escola. Não é de competência dos pais fazer aquisição desse tipo de material de uso coletivo para poder levar até a escola. Iria fazer essa pergunta também. Material de limpeza é obrigação, obviamente, da escola, né? Porque os pais estão pagando por um valor de uma mensalidade, não é isso? Exatamente. Esse valor que é utilizado é justamente para custear, bem como as remunerações, mas também esses itens de uso coletivo ao qual é de responsabilidade da escola está fornecendo para manter o conforto desse aluno na unidade escolar. Ok, doutor, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, você de casa vai saber o que fazer, né, quando os pais se sentem abusados por parte da direção da escola, se sentem prejudicados. Não sai daí que a gente volta já já com o Tô no Meu Direito. Estamos de volta com o programa Tô no Meu Direito. Estamos falando sobre compra de material escolar. Ano letivo está começando, né? E fica aquela dúvida, né, dos pais, dos responsáveis, o que é obrigação nossa comprar, o que não é, o que é que a escola pode pedir, o que não pode. E nós convidamos o Dr. Vanderlan Sobral, que é especialista no assunto, está aqui conversando conosco para mais um bloco, né, de questionamentos. Doutor, o Procon de Feira de Santana, inclusive, fez uma pesquisa de campo, né? Isso disponibilizou uma lista de itens, né, materiais escolar, e está disponível no site da prefeitura, não é isso? Exatamente. O Procon de Feira de Santana, ele fez uma pesquisa de preço agora no dia 5 de janeiro de 2026, no intuito de dar publicidade aos principais materiais que constam na lista de material escolar, para que os pais eles já vão de forma específica fazer uma pesquisa prévia antes de fazer a aquisição do material, e com isso também terminar fomentando o comércio local a uma livre concorrência de forma saudável.
E essa lista está disponível, né, no site. Como ter acesso? Exatamente. Essa lista ela está presente tanto no site da Prefeitura, no ícone Procon, bem como na nossa página do Instagram. E aí essa pesquisa ela divulga os preços, né? Isso, as lojas que vendem esses produtos, né? Isso. Na pesquisa deixa claro as lojas que vendem os produtos, bem como os itens que estão mais caros e mais baratos em cada unidade. Uma outra dúvida que é muito comum também, na hora que os pais vão até a loja, né, fazer a aquisição desses materiais, quais são as queixas mais comuns? As queixas mais corriqueiras muitas vezes são no quesito valor. Muitas vezes os pais suscitam uma disparidade muito alta de valor de um item para o outro, entre uma loja e outra. Aí faz aquela comparação, né? Mas na loja tá valor, tá X valor, acaba comprando uma quantidade, que muita gente prefere comprar num lugar só, chegar, comprar, achar um preço bacana, levar. Mas infelizmente na maioria das vezes não dá, né? Isso. Exatamente. É uma possibilidade dos pais comprar esses itens de forma fracionadas nas lojas ao qual fornece os valores que mais lhe convidam. Inclusive, a gente está salientar que no quesito entrega de material, o PROCON de Feira de Santana estabeleceu também na portaria a regulamentação ao qual permite com que os pais ele entreguem o material de uma forma parcelada. Contudo, vale ressaltar que onde tem direito também constam deveres, né? O pai ele é notificado desse item se ele for necessário para uma atividade pedagógica com 8 dias de antecedência, devendo este entregar o material até a data prevista, uma vez que, apesar de que seja permitido a entrega de material de forma fracionada, não é obrigação da escola oferecer o material para a realização da atividade pedagógica do aluno, uma vez que o pai deixou de ofertar. Então, existe a possibilidade, mas quando notificado da necessidade, o pai tem que cumprir com a solicitação da unidade escolar. Ou seja, ele tem um tempo, né, um determinado tempo ali para poder levar esse material. Ah, o orçamento pesou, vou levar o que é necessário lá, o caderno, mochila, caneta, depois a gente leva o restante. Só que não é esse tempo, desse depois, daqui a 1 mês, 2 meses. Tem que ter um período estabelecido por lei, né? Exatamente, como você mencionou no início da entrevista, como é um problema para muitos fazer essa aquisição de forma imediata, até por esses quesitos de valores, isso permite com que os pais comprem os itens de uso imediato e ele fracione a entrega desse restante do material em um outro momento, de acordo com o período que for requisitado pela unidade escolar. Doutor, uma dúvida também. A escola ela pode exigir uma X quantidade de itens, uma lista, vamos supor, uma lista com mais de 50, 100, 150 itens. Tem uma meta estabelecida ou a escola tem o livre-arbítrio, né, de estabelecer ela própria? Olha só, quando iniciamos o trabalho preventivo, a gente notifica a escola, pede para a escola apresente o plano pedagógico, o contrato e a lista de material escolar, justamente para avaliar se essas unidades escolares estão cometendo algum excesso. De fato, na portaria 29/2025, ela prevê alguns itens em um rol exemplificativo, mencionando um quantitativo médio de exigência. Óbvio que o PROCON ele fica ligado no quesito de que se a escola quiser promover uma requisição exacerbada de material, não é devido, uma vez que está estabelecido um parâmetro dentro da legislação que a gente utiliza como um balizador. Doutor, com relação às taxas, né, muitas escolas aproveitam esse período para cobrar taxas extras, né, além da mensalidade, que já é o comum, ok? Mas o que é que diz o Código de Defesa do Consumidor com relação a essas taxas que, na maioria das vezes, são consideradas abusivas? Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor ele defende o consumidor justamente nesse sentido. Há um excesso na unidade escolar que faz a requisição de um valor fora daquilo que está pactuado ou estabelecido de forma contratual, uma vez que um dos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor é justamente a publicidade, é dar clareza àquilo que está sendo permeado dentro da relação de consumo. Então, o fato dessa escola surpreender o pai com a cobrança excessiva fora daquilo que está estabelecido em contrato é sim considerado como um abuso em face do consumidor. Doutor, qual é o papel do PROCON diante de uma cobrança de lista de materiais, né, de uma cobrança abusiva? O papel do PROCON diante de uma lista abusiva é avaliar tudo aquilo que está previsto dentro da portaria 29/2025, que justamente é um balizador para o que pode e não pode ser requisitado.
O PROCON, inclusive, dentro da atividade preventiva que faz, ele notifica as escolas para que apresente as listas de materiais, o plano pedagógico, bem como o contrato, justamente para que seja avaliado se essas escolas não estão promovendo um excesso dentro das suas solicitações. Essas escolas que são notificadas, elas têm que se adequar ao que está estabelecido na portaria. Caso não esteja adequado, o PROCON notifica sobre o que foi encontrado de forma incongruente com o que está previsto na portaria, e essas escolas precisam se adequar. Caso essas escolas não se adequem ou não respondam ao PROCON, essas escolas podem incorrer em uma infração administrativa, ao qual elas podem ser multadas por uma infração de desobediência face à determinação do PROCON. Doutor, no caso do fardamento escolar, o que é que pode, o que é que não pode? Tem uma questão aí do período de troca, inclusive. Olha, o fardamento escolar, temos uma lei federal ao qual resguarda que o fardamento escolar ele só pode ser trocado a cada 5 anos. A escola ela não pode fazer um fardamento em um ano e no ano seguinte ela mudar o fardamento novamente, porque ela precisa dar cumprimento a essa lei. Inclusive, na nossa portaria 29/2025, que foi publicada no dia 7 de novembro de 2025, ela estabelece justamente essa questão, bem como, após essa troca do fardamento, sendo completado o prazo de 5 anos, a escola ela precisa permitir um prazo de 90 dias para que os pais se adequem a essa alteração de fardamento. Nesse período, a escola não pode cercear o direito desse aluno a adentrar a unidade escolar. Ela pode informar quais são os quesitos básicos que compreendem uma vestimenta que esteja dentro dos parâmetros adequados para que o aluno continue assistindo a aula até que ele consiga resolver a questão do fardamento escolar. Entendido, doutor. E se os pais se sentirem lesados, né, como eles devem fazer, né, para realizar uma denúncia no PROCON? Quais documentos são necessários? É necessária uma prova? O ideal é quando esses pais se sentirem lesados em seus direitos, que eles nos procurem por meio do nosso aplicativo ou por meio da unidade local, a fim de abrir uma denúncia em face dessa escola para que a gente chame essa unidade escolar para esclarecimentos e, sendo o caso, sendo constatado de forma clara que de fato está havendo uma abusividade, o PROCON prosseguir com as medidas legais cabíveis. Doutor, no caso do reajuste da mensalidade, é devido isso? É obrigação dos pais? Sim, é claramente devido. O reajuste da mensalidade ele pode ser feito ou dentro da correção monetária da moeda, o que é comum, o que é normal, bem como caso essa unidade escolar tenha promovido quesitos de melhoramento em prol do desenvolvimento desse aluno dentro da unidade. O que não pode é a unidade escolar fazer investimentos ao qual vão ter retorno de cunho financeiro e atribuir esses custos aos pais dos alunos, porque esses custos têm que ser da unidade escolar. Doutor, suas considerações finais para a gente encerrar esta edição do Tudo Meu Direito. Qual o conselho, né? O senhor já deu várias orientações, mas qual o conselho que o senhor deixa para os pais que estão nos acompanhando agora não caírem, né, em golpes, em armadilhas nesse período? O conselho que eu deixo para os pais é buscar a portaria 29/2025, ao qual foi implementada em novembro do ano passado, ao qual ela mostra quais são os seus direitos e os deveres dos pais, para que traga clareza ao conhecimento desses pais. Em sendo necessário, o PROCON também está de portas abertas para que esses pais esclareçam o que for necessário e, sentindo que estão sendo lesados, abrir um processo administrativo para que seja avaliado pelo PROCON e, sendo reconhecido, que seja aplicada a devida sanção à unidade escolar, o qual está permeando com atividades que não condiz com aquilo que está estabelecido dentro da portaria. Ok, doutor. E aqui em Feira de Santana, qual o endereço do PROCON? O PROCON fica localizado aqui no centro, na Rua Castro Alves, número 635. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação, por colaborar conosco aqui nesse tema que é tão importante, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço em nome do PROCON. Para mim é uma honra estar esclarecendo as dúvidas da sociedade, porque justamente é o valor basilar ao qual carregamos, que é trazer clareza nas relações de consumo e promover a justiça. E você de casa também, muito obrigado pela companhia e até a próxima edição do programa Tô no Meu Direito.